Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Vamos agora começar a arrumar meu cabelo aqui, tô olhando, tá todo bagunçado, velho. Correria hoje. Vamos lá. Vamos retomar o nosso curso aqui, né? Gramática aí para as provas do CESP. Na nossa última aula, eu terminei o módulo básico, não foi isso? Eu terminei o módulo básico com vocês. O módulo básico constitui o quê? Aquelas matérias que são pré-requisitos aí. Não é assim? Trabalhei as classes de palavras e a morfossintaxe, trabalhando a análise sintática com vocês. Estão lembrados? A partir de agora, nós vamos começar, olha aqui para o quadro, o módulo avançado. Lá no início eu te expliquei o que é o módulo avançado. São as questões que constituem finalidade, aquelas que mais caem em provas. A gente vai abordar pontuação, regência, crase, colocação pronominal, concordância, estudo dos relativos, estudo das conjunções, reescritura. Tudo bem? Então, são as matérias que mais caem. Fico muito à vontade de começar esse módulo avançado com vocês, né? Porque eu sei que você se aplicou no módulo básico. Você se aplicou. Então, você hoje é um aluno que possui pré-requisito. O pré-requisito em gramática, ele é muito importante. Muito, muito importante. Porque eu vou precisar, de todas as aulas que eu ministrei até agora, eu precisarei para que eu possa aprofundar no módulo avançado. Eu chamo esse módulo de avançado, porque são as matérias, como eu já disse, constituem finalidade. Não é para você pensar assim, não. Eu não entendi o básico, professor, e agora então, hein? Não, nada disso. Toda matéria que eu for iniciar agora, no módulo avançado, nós vamos começar por período composto, precisamente por ações subordinadas. Toda matéria que eu for trabalhar com vocês, eu vou começar de uma maneira bem tranquila, de uma maneira básica, de construir aí um entendimento, para que você venha a entender mesmo as questões, para que você racionalize, para que você fale assim, hoje eu sei o motivo. Legal? Pode ficar tranquilo. Legal? Vamos lá para o slide? Nós começaremos com período composto, né? Período composto. Elite, existem dois tipos de período composto. Um por subordinação e dois por coordenação. Então, nós temos dois tipos de período composto, por subordinação e por coordenação. Galera, olha só. Na subordinação, eu sempre digo para os meus alunos que as orações são dependentes sintaticamente. E na coordenação, as orações são independentes sintaticamente. Então, são dois grupos. O grupo das orações que são dependentes e o grupo das orações que são independentes sintaticamente. São duas galeras, beleza? Tudo bem? Dois grupos, as dependentes e as independentes. Olha só, olha para mim. Seria um retrocesso nós estudarmos período composto só para aprender o nome das orações. Oração substantiva, objetiva, direta, oração adjetiva, explicativa, oração... Não! O nome é um meio para que você chegue a uma finalidade. Então, as nomenclaturas são importantes? São importantes. Mas a gente não está aprendendo isso para saber nome de oração somente. Eu quero que você entenda que essas matérias são importantíssimas, por exemplo, para quê? Pontuação. É impossível dar uma aula de pontuação para a pessoa racionalizar, para a pessoa que não sabe período composto. Por que eu preciso? Olhe para mim. Por que você precisa?
Sabia que existe regra de pontuação entre as orações substantivas, existe regra de pontuação entre as adjetivas e entre as adverbiais. Existe regra entre as coordenadas, vírgula antes do E, quando é que usa ponto e vírgula, quando usa ponto, tudo existe isso aqui. Entendeu? Então a gente tem que saber isso também em razão de pontuação. A gente não está estudando só por causa do nome. Vamos continuar. Outra matéria. Uso dos pronomes relativos. Sabe aquela história do que, do cujo, isso cai muito em prova? Do onde, do qual, do quem. O uso dos relativos é muito cobrado em prova. E você estuda relativos nas orações adjetivas. Então eu preciso do período composto. Outra coisa, o uso das conjunções. Quando é que eu uso? Olha para mim. Conquanto. Quando é que eu uso posto que, não obstante, porquanto, malgrado, na medida em que? O uso desses conectivos é estudado nas orações adverbiais e nas orações coordenadas. Então, eu só estou deixando isso claro aqui para vocês que a gente vai estudar o nome das orações para o CESP, mas o nome é uma ponte para que você chegue ao outro lado do rio, a outra margem do rio, vamos dizer assim. É uma ponte, é um meio que você vai utilizar para chegar em outro lugar. Vocês estão me entendendo? Então, eu gosto de sempre esclarecer isso para o meu aluno. Então, vamos iniciar. Nós vamos começar pelas orações subordinadas. Elas são dependentes sintaticamente. E são 3 tipos de orações subordinadas. Aquelas que possuem valor de substantivo, as que possuem valor de adjetivo e as que possuem valor de advérbio. E o que é ser subordinado? É ter dependência sintática. O que eu farei inicialmente? Eu mostrarei a você, meu aluno, eu decodificarei essas nomenclaturas. Eu não quero que você estude oração substantiva falando assim, espero que ele vença, espero isso. Oração adjetiva é quando tem o qual. Eu não quero isso. Não reduza a sua existência aqui na Terra. Tente entender a matéria. Isso é importante, entender. Então vamos lá. Vamos começar. O que é período composto? Olha para mim. Primeira coisa, o que marca uma oração? Período composto é quando eu tenho 2 ou mais orações. Quem é que marca oração? Hein? O verbo. Quem marca a oração é o verbo. É o verbo. Então, a primeira coisa, professor, é identificar os verbos. Vamos juntos? Eu tenho aqui. Vou usar um marca-texto. Tenho espero e tenho termine. Né? Terei 2 orações. Segundo momento, eu dividirei as orações. Meu gato, onde é que eu divido as orações? Geralmente nós vamos dividir no quê? Não existe uma regrinha específica, mas geralmente é no quê, meu bebê? Então, o que eu tenho aqui na oração 1? Ó? Eu, sujeito, espero, quem espera, espera algo. Essa oração 2, espero que a greve dos caminhoneiros termine. Ela é um objeto direto. Então, olhe para cá, para mim. Eu quero que você compreenda que esta oração 2 é um objeto direto da 1. Deixa eu colocar os números aqui. Essa é a 1, essa é a 2. A 2 é um objeto direto. Isso é chamado dependência sintática. Então, nós temos aqui uma oração subordinada. A outra, que é a oração chefe, é chamada de OP. Oração principal. OP, oração principal. O que é uma oração subordinada, professor? É uma oração que exerce uma função sintática em relação a outra oração. Ela exerce uma função sintática em relação a outra oração. Então eu quero que você entenda que esta oração 2 é um objeto direto da oração 1. Isso é dependência.
Aí as orações que são dependentes, como eu já disse a vocês, são 3 tipos. As que têm valor de substantivo, as que têm valor de adjetivo e as que têm valor de advérbio. Olha se eu posso usar aqui. Espero que a greve dos caminhoneiros termine. Eu posso falar que eu espero o término. Eu espero o fim. Gente, eu quero que você entenda o que é oração substantiva. É uma oração que equivale a um substantivo. Quando eu substituo essa oração pela palavra término, é um substantivo? Sim. Quando eu falo espero o fim, substituo pela palavra fim, fim é um substantivo? Sim. Sim. Então, por isso que essa oração será chamada de oração subordinada substantiva, porque ela equivale a um substantivo. Escreva aí. Substantiva. E ela tem valor de objeto direto, então é objetiva direta. Então eu quero que o meu aluno lindo entenda. Por que essa oração é subordinada? Porque ela tem uma função em relação a um, ela é o objeto direto a um. Então, o que é ser subordinada? É exercer uma função em relação a outra. Por que ela é substantiva? Porque ela equivale a um substantivo. Por que ela é objetiva direta? Porque ela completa um verbo transitivo direto. Só por isso. Para ficar mais claro, transforma em período simples. Ó, aqui, ó. Eu espero, quem espera, espera algo. Objeto direto. Término não é um substantivo, por isso que essa oração 2 se chama substantiva. Tem valor de objeto direto? Sim. Professor, eu aprendi com um professor que ele falava assim, quando couber o isso, espero isso. É substantiva. Esse professor está errado? Não está errado. Não. Porque o professor, quando coloca o isso é um pronome substantivo. Ele é um pronome substantivo. Está mostrando o valor do substantivo. Mas eu não quero você limitado a um isso. Não. Espero o término, espero o fim. Quero que você entenda que a oração substantiva equivale a um substantivo. Porque se você ficar limitado a só esse isso, você pode errar e eu vou mostrar lá na frente. Tá? Mas o mais importante... O que eu estou fazendo, gente? Eu vou misturar agora no início. Eu estou decodificando os nomes para depois a gente começar a estudar separadamente. Por que a oração se chama subordinada? Porque... O que é a dependência sintática? Ela exerce uma função em relação a essa. Substantiva, porque equivale ao substantivo, objetiva direta, objeto direto. Comparando com um período simples, você nota que a oração substantiva objetiva direta é um objeto direto oracional. Pegue a próxima. Primeira coisa em período composto, identificar os verbos. São e voltaram. Segundo momento, dividir as orações. Vamos lá. Os caminhoneiros, oração 1, voltaram ao trabalho. Eu divido no quê? Mas para ser oração tem que ter verbo. Então os caminhoneiros aqui é o sujeito do voltaram lá na frente. Essa oração 2, que são conscientes. Isso é alguém do governo que falou, né? Que são conscientes se refere a quem? Aos caminhoneiros. O que é um adjetivo, Elite? Olha para mim. É uma palavra que caracteriza o substantivo. O que é uma oração adjetiva? É uma oração que se refere ao substantivo. Eu quero que você entenda que esta oração 2, olha aí, eu posso falar os caminhoneiros conscientes. Essa oração equivale a um adjetivo. Os caminhoneiros trabalhadores. Eu quero que você entenda que essa oração está caracterizando um substantivo. Por isso que ela é chamada de oração subordinada adjetiva. A outra é principal. Professor, olha para mim. Para mim, você não já foi mostrando por que a oração é adjetiva, porque ela equivale a um adjetivo. Mas você não mostrou por que ela é subordinada. Eu quero saber, porque se eu tirar essa oração 2, professor, eu estou me portando com você que está aí na sua casa. Se eu tirar essa oração 2,
tira 2. Continua tendo sentido. Os caminhoneiros voltaram ao trabalho. Então, para mim, isso não é subordinada. Porque se eu tirar 2, continua com sentido, professor. Gente, há pessoas que veem, até hoje, se a oração é subordinada, assim, botando a mãozinha. Eu posso tirar, não posso tirar. Não, não. Você é uma pessoa de existência plena. Eu não quero isso, não. Isso não vai dar certo. Porque quando você tira aqui e vê se tem sentido, você está olhando a questão semântica, não está olhando dependência sintática. Vocês me entendem? Então tome cuidado. Tome cuidado com os seus artifícios. Eu vou mostrar que essa oração aqui exerce uma função sintática em relação a essa. Como é que eu vou mostrar? Parte aqui. Vamos partir aqui para o período simples. Eu transformei em período simples. Eu substituí a oração inteira de cima pelo adjetivo consciente. Isso é isso que eu fiz. Só que agora só tem um verbo aqui. Substitui a oração pelo adjetivo. Caracteriza quem? Caminhoneiros. É um adjetivo. Então, por que a oração 2 equivale a um adjetivo? Por que ela é adjetiva? Porque ela equivale a um adjetivo. Eu fico até com vergonha de falar isso. É o óbvio. Olha que bugado. Você tem de pensar no óbvio. Ela é adjetiva porque ela equivale a um adjetivo. É até engraçado. Você fala assim, essa pessoa acha que eu sou burro. Mas a pessoa fica a vida inteira e não pensa nisso. Por isso que ela se chama adjetiva. A outra se chama substantiva porque equivale a um substantivo. Agora, vamos lembrar as aulas do módulo básico? Meus amores, o que o adjetivo pode ser na sintaxe? Lembra daquela tabelinha da morfossintaxe? Artigo, sempre adjunta nominal, substantivo, núcleo do soma. O que o adjetivo pode ser? Responda para mim. O adjetivo só pode ser adjunta nominal ou predicativo. Nesse caso, esse adjetivo está junto do nome? Então, sintaticamente, ele é um adjunto adnominal. Até um termo interno. É um adjunto nominal. Então, eu quero que você entenda que a oração adjetiva, que essa vai ser uma restritiva, a gente vai estudar depois, ela equivale a uma adjunta nominal. Isso é dependência sintática. Essa oração, que são conscientes, equivale a uma adjunta de nominal. De quem? De caminhoneiros. Ela equivale a uma adjunta nominal de caminhoneiros. É isso. Olha só. Se eu tirar aqui, tem gente que olha a dependência sintática aqui, ó. Eu posso tirar o conscientes e falar só aqui, os caminhoneiros voltaram. Mas se eu colocar o conscientes, ele é uma adjunta nominal de substantivo? Sim. Isso é dependência sintática. O que é dependência sintática? É um termo ou uma oração exercer uma função em relação a outra. Você não olha a dependência sintática botando a mãozinha, eu posso tirar ou não posso tirar. Então vamos lá. Então eu quero que você compreenda que a oração substantiva, ela equivale a um substantivo. Ela equivale a um substantivo. O que é dependência sintática? Essa oração 2 é um objeto direto do espero. A oração adjetiva, ela equivale a um adjetivo. E essa oração 2 equivale a uma adjunta de nominal de caminhoneiros. É isso. Então, gente, vamos pensar no óbvio. Oração substantiva equivale a um substantivo. Oração adjetiva equivale a um adjetivo. Nós temos a existência plena. Você vai arrebentar. A gente tem que pensar, galera. Pensar logicamente. Sem decoreba. Vamos ver a próxima? Olha só. Primeira coisa, identificar os verbos. Período composto é quando tem duas ou mais orações. O verbo marca oração. Eu tenho aqui período composto. Nós dividimos nas conjunções. Agora, olha o que eu estou falando. Os manifestantes desbloquearam a rodovia. Oração 1. Aqui, oração
2. Os manifestantes é o sujeito. Desbloquearam. Quem desbloqueia, desbloqueia algo. A rodovia objeto direto. Existem alunos, olha aqui pro gato, que falarão que esta oração 2 é uma adverbial temporal porque tem o quando. Meu aluno não é assim. Meu aluno entende. Porque lá na frente você verá que o quando pode introduzir uma oração substantiva até uma oração adjetiva. Por enquanto eu não quero isso. Eu quero raciocínio. O que é um advérbio? É uma palavra que se refere a verbo. O que é uma locução adverbial? É mais de uma palavra. O que é oração? Tem verbo. Então vamos lá. Olha essa oração. Os manifestantes desbloquearam a rodovia. Ó, já tem sujeito, tem verbo transitivo direto e objeto direto. Mas eles, rodovia quando a polícia chegou ou desbloquearam quando a polícia chegou? Eu posso falar que eles desbloquearam ontem, que é um advérbio de tempo, hoje. Eu quero que você entenda que essa oração 2 não completa o verbo desbloquear. Ela não é objetiva direta, porque dentro da oração 1 já tem o objeto direto? Já. Ela não é objetiva direta. É uma oração que se refere a verbo e da ideia de tempo. Então é uma oração equivale a um advérbio subordinada, adverbial, temporal. A 1 é oração principal. Aqui, se o aluno for analisar, professor, eu não entendi por que é subordinada. Olha para mim no quadro. Eu não entendi por que é subordinada. Porque se eu tirar essa oração 2, professor, fica completo. Ó. Eu falo assim, os manifestantes desbloquearam a rodovia. Quando está completo. É assim que você olha? Não. Eu quero que você entenda que essa oração está se referindo a esse verbo? Sim. Então isso é uma relação sintática. Isso é dependência sintática. A dependência sintática, o que marca a subordinação? Uma oração exercer uma função em relação à outra. Vamos analisar o correspondente no período simples? Eu fiz com todas, eu botei composto, agora simples. Vamos analisar? Olha lá. Se você pegar isso aqui, se você olhar que está completo semanticamente, você vai errar muita coisa. Se eu digo assim, ó, os manifestantes é o sujeito. Desbloquearam. Quem desbloqueia, desbloqueia algo. A rodovia. Objeto direto. Eu falo rodovia ontem? Não. Eu falo desbloquearam ontem. Isso aqui é um advérbio. E todo advérbio, sintaticamente, você já estudou comigo, é adjunto adverbial, nesse caso de tempo. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu posso tirar esse ontem daí? Simplesmente chegar aqui e riscar o ontem. Vai continuar com sentido. Os manifestantes bloquearam a rodovia. Mas se eu colocar o ontem, ele está se referindo ao verbo? Sim. Isso é dependência sintática. O que é dependência sintática? É uma oração exercer uma função em relação à outra. Então essa oração 2, quando a polícia chegou, se refere ao verbo desbloquear. Isso é dependência sintática. Isso é subordinação. Então, olhe para mim aqui. O que eu fiz nesta aula? Só introdução, não fiz nada de concurso, uma introdução do período composto. Eu estou te dando aqui uma visão do 20º andar do edifício, você está tendo uma visão geral lá de baixo. Eu estou decodificando os nomes. Antes de você começar a estudar detalhadamente, que vai ser na próxima aula, você já sabe o que é ser subordinada. O que é ser subordinada? É botar a mãozinha, posso tirar, não posso tirar? Não, não. É uma oração exercer uma função sintática em relação à outra. E orações subordinadas nós temos quantos tipos? 3. As substantivas, que têm o valor de um substantivo. Ó, espero término, espero fim. As adjetivas, o caminhoneiro, os caminhoneiros conscientes qualificam os caminhoneiros. Essa oração tem valor de adjetivo? E as adverbiais, desbloquearam a rodovia, desbloquearam quando? Ontem, que tem valor de um advérbio.
Então, você, meu grande aluno, meu aluno fera, você não precisa de decoreba. Você tem de entender o que é subordinação no contexto, porque isso vai te ajudar a entender coordenação, para você aprender a usar o ponto e vírgula, porque eu vou precisar desses nomes no futuro. Agora, essa aula introdutória ela é muito técnica, muito nomenclatura, mas eu preciso disso. Então vamos lá, galera, na nossa introdução. Oração subordinada são quantos tipos? 3. As que possuem valor de isso, não, as que possuem valor de substantivo, as que possuem valor de adjetivo, as que possuem valor de advérbio. Na próxima aula, nós começaremos nosso estudo pela mais importante dessas orações. Qual que é a mais importante? É a que mais cai em prova. São as adjetivas. São as que mais caem em concurso. Porque nas adjetivas é cobrado muito explicação, restrição. Muito. O que é relativo, o cujo, o onde, aonde, todos os conectivos, os relativos, são cobrados nas orações adjetivas. Então, na próxima aula, nós desceremos alguns andares para estudar mais de perto. Essa aula agora foi introdutória para você saber o que é subordinação, saber as nomenclaturas, para não ficar com decoreba, beleza? Próxima aula é muito, muito importante, beleza? Deus abençoe você e espero na próxima aula. Forte abraço.